As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. O sabotador, ele tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Nos relacionamentos, então, quando ele tá indo bem, ele precisa sair. Eu já escutei muito isso, assim, não, eu preciso terminar. Não, e termina quando tá tudo bem. Né? Aí fala assim, motivo, né? Eu perdi o interesse. Não perdeu o interesse, é porque a relação tá numa fase... Do amadurecimento. Exatamente. Eu tenho uma paciente que fala uma coisa tão bonitinha, que ela fala assim, você sabe o que é o amor? Você e uma pessoa vendo novela de noite, de pijaminha e óculos, e não acontecendo nada. Isso é o amor. Quer dizer, essa coisa do aconchego. Quando ela fala vendo televisão, pijaminha, duas pessoas vendo ali uma novela, um filme, é isso, né? Essa paz, essa tranquilidade. Então, o autossabotador, ele vê isso como tédio. Por causa da imaturidade. Porque, assim, diante da vida... É o medo de arriscar e o medo de assumir responsabilidades. Então, se eu tenho uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então, ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. E é interessante ver que os autossabotadores atraem pessoas que muito maternais, de espírito maternal, seja homem ou mulher, no sentido que está ali para acolher. E que acaba sendo muito ruim, porque sobrecarrega essa pessoa, a relação fica como mãe e filho, ou pai e filho, ou mãe e mãe. Você está em busca de um homem, na verdade você está buscando alguém que assuma a vida adulta por você. O autossabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa, mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe, lavando a roupa na casa da mãe, que os pais paguem as suas contas de condomínio, de IPTU. É mais ou menos isso, é a dificuldade de se tornar um adulto, de se tornar uma pessoa inteira. Porque, assim, liberdade tem um preço. O autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Ele tem tanto medo, porque um autossabotador, no fundo, é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso ele vai largando tudo no meio do caminho. Né? Tem cura, Bia? Tem cura. Tem cura, sim, porque não é um erro de caráter, não é um erro de índole. O autossabotador ele pode até fazer o outro sofrer, mas porque antes o medo dele é muito maior. Mas a cura requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância, da adolescência, em que essas pessoas são tuteladas. Né? Então, é mais ou menos uma síndrome de Peter Pan. Então, são pessoas muito bacanas em gerais, são pessoas muito animadas, inteligentíssimas, mas que têm um pavor tão grande de crescer, né? De se tornar realmente independentes, que eles acabam
passando o tempo, eles ainda são aqueles adolescentes. Então, são amigos que durante um tempo a gente tem na mesma faixa etária e são muito divertidos, muito legais. Aí você deixa de ver 10 anos. Quando você encontra 10 anos, ele está na mesma situação de 10 anos atrás. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer, né? E amadurecer significa mudar a postura diante da vida. Porque, assim, não tem viver sem amadurecer. Se você ficar o tempo todo, como o Peter Pan, parado ali na infância e adolescência, essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Então, o autossabotador, ele está sempre achando que tem muito tempo. Ele é um impostor da sua própria vida. Na realidade, ele se sente um impostor, né? Porque ele tem medo que as pessoas descubram que ele não é tão bacana quanto ele tenta se apresentar. Mas, na realidade, as pessoas descobrem porque não há uma evolução no crescimento dele. Eu não estou falando do crescimento material, eu estou falando do crescimento de postura diante a vida. Então, são grandes amigos que você teve com 20 anos, você reencontra aos 50, aquela pessoa tem as mesmas piadas, os mesmos recursos, é como se ele não tivesse aprendido com a vida e por medo de viver. Aí que mostra que, no fundo, a grande ferida do autossabotador é o medo da vida. Então, essas pessoas, em gerais, se atraem ou buscam parceiros e parcerias, tanto profissionais quanto afetivas, principalmente afetivas, de alguém que assuma as responsabilidades por ele. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele busca alguém que se responsabilize por ele, ele fica o tempo todo justificando o seu não amadurecimento por achar que aquela pessoa que ele está impede. Então ele começa a achar que a pessoa... Feito criança, que fica assim, eu não vou ali porque minha mãe não deixa. Eu não faço isso porque minha mãe me boicota. Eu não faço isso. Então, o autossabotador, ele tem muito esse discurso de que está tudo errado na vida dele por conta dos outros. E quando, na realidade, é por falta de coragem para enfrentar a vida. Ele quer agradar. Ele quer agradar. E aí ele vai tentando agradar e é impossível. Porque amadurecer é chegar e dizer, não posso, não consigo. A sinceridade e aceitar que a gente tem limitações. E também tem coisas muito boas. Então ele acaba dando para o outro, entre aspas, o que ele acha que o outro quer, que não vai decepcionar. E aí, de repente, ele não dá mais conta daquilo, ele racha e some. E decepciona muito mais. Não é um erro de essência. E se a gente for ver que o autossabotador, no fundo, é uma criança muito medrosa, panicada quase, se a gente fosse ver isso, é enfrentar o medo. Enfrentar o medo com recursos de amadurecimento. Então, assim, é óbvio que tem. Medo não é uma falha de caráter, de índole. O medo é um sentimento que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa autossabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me auxilia ou que hoje eu sou dependente deixasse de existir, ele ia se virar. O instinto de sobrevivência do ser humano é maravilhoso. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém, mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem
a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, ai, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. Então uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. Ansioso, né? Que ansioso é bem fica no excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando dá uma super dimensão para uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença, vou ter culpa ou não, é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né, e eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer por que você tem esse sentimento de culpa. Você vai descobrir por que você faz aquilo. Quais são as coisas que levaram ao sentimento. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente tem, no mínimo, a tal das 3 dimensões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar seus pensamentos, você não tem a tal da intenção, da intuição na hora de agir. Então não dá para desconectar as coisas. Nós somos seres, pelo menos, tridimensionais. E não lidar com isso, talvez seja a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente. Ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento que faz com que ele fique assim, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo? Então, ele fica o tempo todo preocupado o que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele. Mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo por conta desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico dele mesmo. Tem esse desejo, tem, né? o tímido tem. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir,
faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não. Ele curte ficar sozinho, ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Mas não é tímida? Não sou tímida. Você não gosta realmente de estar ali? Não gosto. Eu gosto, mas assim, eu tenho meu momento que eu gosto de ficar sozinha. Eu tenho aquele momento que eu fico sozinha e fico muito bem. Quando eu saio e quero interagir, eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho aquele conforto, aquele aconchego de ficar sozinha. Não me faz mal nenhum. O tímido não. O tímido, ele quer a companhia das pessoas. Ele de fato quer. E quais as causas? A gente pode dizer que se existe causas para a timidez? Olha, a timidez é uma coisa complexa, ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos, em geral, têm uma marcação genética muito grande. Quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo. E também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tem um reforço. Então, você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais, que interferem, é uma interação. Porque a timidez, um dos tratamentos é você fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor, com certeza. As técnicas de mudança de trauma também, né? Que você tira esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então, o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. Por exemplo, eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção e dislexia, então eu cometo uns micos pavorosos, mas me divirto com eles. Isso não me abala. Não, além de rir, eu ainda dou a deixa. Tipo assim, eu tô dando palestra, eu falo, por favor, gente, uma pergunta de cada vez, porque senão eu vou confundir. Então, assim, não tem esse problema. Eu sou introvertida. A solidão é uma opção, mas timidez não. Você tem um pouquinho de timidez. Timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí é a tal da fobia social. Que seria a timidez patológica. Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse impedimento se torna, passa mal. Então, assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão julgar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente. A fobia social ou a timidez patológica, que é a timidez patológica, essa pessoa só de pensar ou ser exposto, aí é taquicardia, sudorese, existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente. Então são pessoas que não falam em público, são pessoas que... dificulta o seu meio, sua vida profissional, né? Eu acho que a vida profissional que fica mais prejudicada. E é interessante que, por exemplo, os ingleses têm a fama de serem mal educados. E não são. Os ingleses, na maioria, tem um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então, se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção. Ainda mais quando a gente viaja em grupo e vai fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. Porque ali ele brinca. Sim, claro. E na vida pessoal? Não, eu diria que os maiores humoristas são tímidos. Com certeza. Porque, assim, o tímido, ele quer a aprovação do público, ele quer agradar. Então, um humorista, o que ele quer é a risada. Ele quer a aprovação do público. É verdade. E como é que ele faz isso? Sabendo se riu ou não. Tanto que deve ser absolutamente desesperador para um humorista estar numa plateia que não ri explicitamente. Foi.